Pai, neste momento será ministrada a Tua palavra e nós queremos e precisamos ouvir aqui a Tua voz. Fala conosco aqui, Deus, assim como o Senhor falou comigo dentro do meu quarto. Fala com a Tua igreja aqui, ó Deus, nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Sente por um minuto, querido. Pode deixar apagado. A maioria vai ler no telão mesmo. Êxodo capítulo 17. Que alegria estar neste culto, irmãos. Quem vai ficar comigo fica ungido, viu? Êxodo capítulo 17. Do verso 1 ao 7. Que alegria estar aqui, gente. Que alegria poder olhar cada rosto de vocês aqui. Verdadeiramente. Êxodo capítulo 17, do verso 1 ao 7. Deus colocou essa palavra no meu coração. Depois do 17, onde a gente vai pregar, faz toda a diferença saber o que está 2 capítulos depois no 19. A gente vai entender por que algumas coisas acontecem no capítulo 17. Porque tem uma coisa extraordinária para acontecer no capítulo 19. Só que a gente ainda não visualizou o 19. Aí a gente fica desesperado no 17. Oxalá, se soubéssemos o que aconteceria no 19. Quem nos dera. Capítulo 17, do 1 ao 7 diz assim: Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas, segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em... Aqui, repete comigo esse nome aqui, ó. Aqui que a gente vai pregar, ok? Acamparam-se aonde? Fala o nome, gente, fala Refidim. Eu vou pregar aqui, só em Refidim. Mas vamos seguir para você entender. Seguindo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim. E não havia ali água para o povo. Vai dar ruim, né? E não havia ali água para o povo beber. Segue o baile. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: Dá-nos a água para beber. Respondeu-lhes Moisés: Por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: Por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede? A nós, os nossos filhos e os nossos rebanhos, Moisés. Então clamou Moisés ao Senhor: Que farei a este povo? Só lhe resta predejar-me. Respondeu o Senhor a Moisés: Passa diante do povo. Passa diante do povo. E toma contigo alguns dos anciões de Israel. E leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio. E vai. Eis que estarei ali adiante de ti, sobre a rocha. Sobre a rocha. Sobre a rocha. Em Horebe. Ferirás a rocha. E dela sairá água. E o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciões de Israel. Para fechar o 7. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel e porque tentaram ao Senhor, dizendo: Está o Senhor no meio de nós ou não? Está o Senhor no meio de nós ou não? A pergunta que ecoa ainda hoje, mesmo em Refidim: está o Senhor no meio de nós ou não? Amém? Deixe aberta. O texto ele vai falar da peregrinação do povo de Israel rumo à terra prometida. Eu estou falando de um povo de Israel agora que estava cativo no Egito. O cenário é esse. Bia, que saudade de você, da Rayane, Humberto, todo mundo aí hoje. Que bom ver vocês.
A gente sente falta de vocês, irmãos. Quando a gente pergunta e diz que aonde vocês estavam, por que não vieram, não é uma cobrança concernente a controle que a gente quer ter das pessoas, não. É só preocupação mesmo, ok? Esse contexto que nós estamos falando dele agora é um contexto onde o povo de Israel vem cativo de um Egito. É aqui que a gente está, pastora Marilene. E esse povo que saiu do Egito, debaixo das mãos do grande e poderoso Deus, Mike. Esse povo agora sai dessa escravidão, debaixo da potente e poderosa mão de Deus. O Senhor foi lá e resgatou o povo. Quem aqui viveu o resgate de Deus, levanta a mão e dá glória. Existem alguns de nós que vamos nos ver dentro desse cenário. A Bíblia diz que então o povo agora vindo dessa peregrinação, desse cativeiro no Egito, o povo agora, após a libertação dessa escravidão, o povo vai seguir. A Bíblia diz que 3 dias depois, Marciliano, de sair do Egito, isso lá no capítulo 15, não precisa abrir não. Lá no capítulo 15, 3 dias depois, Léo, bastou 3 dias depois de sair do Egito, o povo agora vai questionar o Moisés com aqueles questionamentos que você já sabe. A Bíblia diz que 3 dias depois o povo vai chegar num lugar, e o nome desse lugar, nesse lugar agora não tem água. Ou melhor, tem água, mas a água não satisfaz os seus desejos. A água não satisfaz os seus desejos, porque a água é amarga. Ele quer a água pura, ele não quer amarga. Mas tem água, mas é amarga. E o povo não quer, Tadeu, a água amarga, lá no capítulo 15. E a Bíblia diz que o povo agora vai virar para Moisés e vai contender com Moisés. Você já sabe, aí vai abrir os braços para Moisés e vai dizer: vem cá, você tirou a gente do Egito para morrer aqui de sede. Para que os nossos filhos, as nossas mulheres, a gente morra aqui de sede. É isso, Moisés? E tem aquele contexto de Mara que você sabe, as águas amargas agora se tornam doces, lembra? Deus então mostra uma árvore, um arbusto, não sei como você quer chamar, uns galhos, chame como quiser. E a Bíblia diz que Moisés agora pega aquilo, coloca na água, a água fica doce, lembra? A gente passa por aí. Eu estou falando de um povo que viu o faraó, carros, cavalos e cavaleiros serem engolidos pelo mar. Eu estou falando de um povo que vive milagres de Deus desde que o Senhor os resgatou. Eu estou falando de um povo que vive milagre desde quando o Senhor te trouxe para perto dele. Eu estou falando desse povo. E a Bíblia diz que agora eles vão reclamar com Moisés no meio da água. E depois disso eles vão viver milagres extraordinários. E sinais extraordinários. Entre codornizes que caem do céu, lembra? Eles começam a reclamar agora que agora não tem comida, no capítulo 16. A insatisfação é tão grande a despeito do que se tem ou do que se falta, que eu começo agora a esbravejar o tempo todo o que está faltando e o que não está bom, esquecendo de tudo que Deus faz e é maravilhoso. A Bíblia diz que lá no capítulo 16 agora, lá no capítulo 15 ainda eu encontrei o versículo da minha vida, onde Jesus me curou e me salvou dentro de um leito de hospital. No capítulo 15, quando Moisés agora pega o galho, a folha, a árvore, como você quiser, ou Vinícius, e coloca na água, e a água que era amarga fica doce. Logo depois disso, Deus se apresenta para o povo de Israel e diz para o povo de Israel o versículo que é o versículo da minha vida. Qual é o versículo da sua vida? Esse é o meu. Aonde eu abri a Bíblia dentro de um leito de hospital e conheci Jesus só nesse versículo, dentro de um hospital sozinha, às 3 da manhã. Logo depois que Moisés transforma as águas, Deus diz assim para o povo: olha, assim diz o Senhor. Foi assim que ele disse no meu ouvido, às 3 da manhã, dentro de um hospital. Esse versículo, Êxodo capítulo 15, verso 26. Mas eu quero pregar no 17, mas eu não posso passar no 15, 26 sem dizer do que ele representa para mim, para a minha vida.
Irmãos, aqui quem acredita no poder de uma palavra liberada, levanta a mão. Eu sou fruto disso. Pastor, a palavra de quem? Depois da oração de um homem de Deus, uma palavra liberada sozinha dentro do meu quarto, que se chama Espírito Santo, eu e Bíblia. Ninguém mais dentro daquele quarto. E Êxodo capítulo 15, verso 26. Se quiser jogar aqui pode, se não quiser não precisa. Está escrito assim: se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, inclinares os teus ouvidos ao que é reto diante dos meus olhos, não jogarei praga nenhuma sobre ti, das pragas que pus sobre os egípcios, porque eu sou o Senhor que te sara. É como se Deus estivesse dizendo para o povo de Israel: oh, escuta, se me ouvirem, eu vou sarar não só a água, mas saro vocês. E o povo passa por tudo isso, pastor. Cavalos, cavaleiros, Lavínia, viu tudo isso acontecer no capítulo 16. O povo agora começa a reclamar, Bia, porque não tem comida. E quando o povo reclama que não tem comida, a Bíblia diz que Moisés vai orar. E Deus vai dizer para o povo: olha, Moisés, a minha glória vai descer. E o povo vai comer, e vai comer muito, todos os dias. Vai cair maná do céu. Esse povo vai comer, e vai comer, e vai comer muito. Quem aqui Deus tem provido para a sua vida todos os dias, desde que tirou do Egito? Isso aqui eu chamo de enriquecer no deserto. É ser rico e próspero nos desertos. A Bíblia diz que no capítulo 16 o povo vai viver isso, e lá no 17. A Bíblia diz, ô Sandro, lá no capítulo 16 ainda, se eu não me engano, coloca para mim, ô Douglas, no capítulo 16, no verso 1, tem algo que é aqui, que é o contexto que quero pregar a respeito de Refidim. No 16, logo no verso 1, diz assim, ó, presta bastante atenção. Partiram de Elim, e toda a congregação dos filhos de Israel. Elim é onde Deus agora o povo para e acampa. E o povo vai reclamar que está com fome. E começa então a descer a provisão de comida, Zezé, do céu, em Elim. Em Mara foram as águas. O povo agora em Elim vai viver o milagre do mantimento caindo do céu, Zilanda. Partiram de Elim e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e... Isso é muito importante. Entre Elim e o povo viver, Deus tinha um encontro marcado com o povo dele no Sinai. Logo que saiu das garras de Faraó, tinha uma promessa dizendo: eu encontro vocês no alto do monte. No capítulo 3 de Êxodo vai falar isso, quando Deus diz para Moisés: Moisés, eu vou encontrar você e o povo no monte. Existia uma promessa que o grande Deus se apresentaria não só para Moisés, mas para todo o povo. Ele se apresentaria no Sinai. No Sinai vamos viver, Maurício, momentos extraordinários em Deus. No Sinai vamos viver o que nunca vivemos em Deus. No Sinai vamos não só visualizar, mas ouvir e sentir Deus como nunca sentimos. Deus marca um encontro conosco no Sinai. Só para você entender mais ou menos o que vai acontecer no Sinai, para você apertar os cintos no capítulo 17 em Refidim e segurar a onda e aguentar firme no capítulo 17. Porque o 19 nos espera. O 19 te espera. Vamos ver o que está no 19 mais precisamente. Coloca para mim, Douglas. No verso 16. No verso 19 tem toda uma direção que Deus dá para Moisés, dá para o povo, dizendo: olha, consagra o povo, Moisés. Manda o povo se consagrar, jejuar, tomar banho, lavar as roupas, lavar as vestes, se purificar, Moisés, porque eu tenho encontro com eles no Sinai. 3 dias, após 3 dias se consagrando, lá no 19, eu vou pular, só para você sentir o gostinho do que vai acontecer no 19. Para você não ficar desesperado no 17.
Deus me trouxe hoje aqui para dizer para você, aguenta o capítulo 17, porque o 19, a promessa de Deus se cumprirá na tua vida. No 19 você vai viver o que você nunca viveu, nem imaginaria viver. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clangor de trombeta, barulho de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. 17. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Segue o 18. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. 19. E o barulho da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão, no meio do povo de Israel. Tudo isso acontecia. Eu não quero fugir de tudo que eu anotei, porque eu não quero dar voltas. A Bíblia diz que quando sai de Mara, e Deus agora vai prover todo o alimento, depois de viver toda essa provisão, Márcio, Valquíria, como eu estou feliz, Reinaldo e Raquel, com vocês aqui. Eu sinto falta de vocês aqui aos domingos no culto. Eu passo meu olhar rasante aqui na cadeira e sinto falta de vocês aí também. A Bíblia diz que depois que o povo passa, eles vão passar por um lugar chamado Elim. Elim. Bom mesmo é quando a vida nos leva para Elim. A Bíblia vai dizer, Valquer, que em Elim tem 12 fontes a jorrar. Eu estou falando que você passa por Mara, onde a água é amarga, passa agora por alguns lugares que não tem comida, vai viver tudo isso, e agora vai chegar em Elim. E quando chega em Elim, vai viver agora coisas que nunca viveu. Eu estou falando de um lugar agora que possivelmente a vegetação é densa, porque tem 12 fontes de água jorrando incessantemente naquele lugar. Elim é um lugar onde a Bíblia vai relatar que tem mais de 70 palmeiras em Elim. Sabe quando você está vivendo a fase da tua vida que é Elim? Não tem egípcio nenhum atormentando o teu juízo. Não tem faraó nenhum aumentando a sua carga de trabalho, fazendo você queimar mais tijolos. Sabe aquela fase da vida que você viveu, ou quem sabe está vivendo, chamada Elim? Aonde a fonte jorra, aonde a água fresca é a todo instante, aonde você olha tem palmeira suficiente para você ficar embaixo. Literalmente Elim é um lugar de sombra e água fresca. Se tem um lugar na Bíblia que eu, Paula, vou chamar de sombra e água fresca, é Elim. A Bíblia diz que o povo está em Elim agora, vivendo o que nunca viveu desde que saiu do Egito, vivendo uma fase boa. Quem sabe você viveu essa fase boa no teu trabalho, viveu essa fase boa na tua vida financeira, dentro da tua área profissional, viveu essa área boa dentro do teu seio familiar. Não sei se Elim foi a tua adolescência ou a tua infância, aonde você tem memórias do seu pai empurrando o balanço enquanto seus pezinhos iam para cima e para baixo. Eu não sei se Elim é o lugar agora de sombra e água fresca que você viveu, aonde você chegava e você não tinha tantos compromissos a fazer quando chegava em casa, porque tinham pessoas responsáveis pelos compromissos. Você simplesmente aproveitou aquele tempo de Elim da melhor forma que você poderia aproveitar. Tem gente aqui que sabe o que é viver a fase de Elim, aquela fase que de repente você curtiu, aproveitou, quem sabe viajou, viveu uma fase boa, comprou roupas que nunca comprou, sapatos que nunca pôde comprar, relógios, quem sabe, que nunca pôde comprar e naquela época você comprou. Morou num lugar que desejou um dia, não sei, fez passeios extraordinários, quem sabe tirou foto com um golfinho no teu tempo de Elim. Eu quero dizer para você que é bem verdade que Elim é uma delícia, mas o maior desejo de Deus é que você cresça, e ninguém cresce em Elim. Para crescer tem que passar em Refidim.
em Refidim no meio do caminho. Elim é uma delícia. Quais foram os melhores momentos da sua vida? É para você pensar. Quais foram os melhores momentos que você viveu? Com todas as lutas que você teve, mas quais foram os melhores momentos que você viveu? O meu foi solto nos campos, soltando pipa com os moleques, catrequim, jogando bola, atirando jurubeba com atiradeira. Foi o meu tempo de Elim, tempo bom, que a gente não se preocupava com as críticas ao nosso redor, muito menos com as definições que faziam a nosso respeito. O máximo que poderias termos é uma chinelada porque não lavou a louça do jeito que a mãe queria. E um puxão de orelha porque cortou o pé no vidro correndo atrás de pipa. E entrou um tanto assim do caco de vidro no calcanhar e ninguém morreu. Da glória. Qual foi a melhor fase da sua vida? Qual foi o tempo de Elim na tua vida? 12 fontes jorrando, 70 palmeiras, balanço. Ah, pastora, nem sei se tive um tempo de Elim. Trabalho desde os 5 anos de idade igual um burro de carga, lavando banheiros de madames, sentando no banquinho na área reservada da casa, no lugar dos empregados. Pastora, nem sei o que é um tempo de Elim, aonde nunca ninguém pagou a minha conta, aonde marido era de enfeite, a tiracolo do meu lado, aonde não sei o que é fazer um passeio e sentar num lugar e comer algo sem saber antes quanto custava e se o dinheiro dava para pagar. Eu não sei, pastora, que fase é essa de Elim? Oxalá. A Bíblia diz quem me dera, ok? É o que significa. Quem me dera soubesse, pastora, ou vivesse um pouquinho a fase de Elim, mas não vivi. Parece que desde que nasci, pastora, vivo ou em Mara ou em Refidim. A Bíblia diz que eles agora saem de Elim. É aqui que eu quero pregar, em Refidim. A Bíblia diz que eles agora vão acampar em Refidim. E quando chegam em Refidim, estão vindo de um tempo bom. Quem ainda deseja viver esse tempo de Elim, levanta a mão e dá glória. E quando eles chegam, meu filho, em Refidim, estão vindo de um tempo bom. Aí quando chegam em Refidim, cansados, porque estão vindo de acampamento a acampamento. Não tem água de novo. A Bíblia diz que eles agora novamente vão olhar para Moisés e vão questionar Moisés de novo. Dando, escuta aqui. O líder. Moisés, por que você tirou a gente do Egito, hein? É incrível a capacidade que nós temos de vivermos experiências em Deus, tempos em Deus, momentos e ciclos na vida e nos esquecermos facilmente das coisas boas que nós vivemos também em Deus e com Deus. Eu gosto de buscar significado de palavras. E eu fui buscar o significado de Refidim. O significado de Refidim significa lugar de descanso. Repete comigo, Refidim, lugar de descanso.
Pastora, mas tem uma controvérsia tão grande nesse negócio. Porque como é que a gente descansa se não tem água? Refidim é lugar de descanso, diz descanso. Mas eu quero lembrar você que Refidim não é um resort. Aonde quem sabe tem o day use. Refidim não é um resort onde você acorda pela manhã e ainda tem um café da manhã de hotel te esperando daquele que a gente gosta. Não é esse descanso que significa Refidim, é outro descanso. Você já parou para perceber que uma palavra só, ela tem definições diferentes? Uma palavra só, o sentido dela pode variar muito o seu significado. Refidim significa descanso e a gente vai entender que a gente vai precisar tirar lição em Refidim. O tempo agora era um tempo de Refidim. O tempo de Elim havia passado. Mas a gente vai precisar segurar a onda aqui em Refidim, porque a gente vai viver a promessa ainda do Sinai. O tempo de descanso não tem a ver com a situação. Quando a palavra diz que Refidim significa descanso, não é uma rede com as pernas para cima em Refidim, porque não tem água. Quem aqui já viveu dias aonde você fala, meu Deus, só deve ser o diabo agora nesse negócio, não é possível. O diabo agora entrou no meio do caminho porque estava bom, agora ficou, não tem que ser o diabo nesse negócio, porque o demônio se levantou com uma fúria danada na minha vida. E a gente olha Refidim como se Refidim fosse uma punição de Deus para nós. A gente olha Refidim como se fosse um Deus de chicote na mão olhando para nós, querendo nos castigar. Quando Deus está olhando para você e dizendo assim, eu sei que você tem capacidade para passar em Refidim, porque em Refidim você vai descansar em mim. É descanso, mas é descanso em Deus. 2023, o Senhor vai nos levar a aprender a descansar nele. Eu não sei quantos aqui têm dificuldade de dormir como eu. Eu tenho muitos problemas com sono. Meu maior desejo, e morro de inveja, é ver quem encosta e dorme. Se eu pudesse comprar isso, eu compraria. Eu sou daquela que vou rolar para um lado e para o outro, para um lado e para o outro, e às vezes 3 da manhã eu ainda não consegui pregar o olho. Minha cabeça não para de funcionar 1 minuto. Se tiver preocupação ainda piorou. 2023, eu e você, igreja, Deus vai nos fazer aprender a descansar nele. Incrível. A Bíblia vai falar lá no finalzinho do capítulo 17 que a gente leu, que o povo agora vai duvidar e questionar, e esse questionamento e essa dúvida, ao nosso ver, não deveria ter acontecido. Porque a gente canta assim, ó, se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus, se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar,
continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Por que a gente encerra o verso 7 com essa interrogação aqui, ó? Está o Senhor ou não no meio de nós? O fato de não ter água, você ter passado por Elim e estar agora em Refidim, não significa que Deus não está contigo. Ainda aqueles que se levantam com um dedo de profeta e vão na tua direção, dizendo que Deus quer posição, dizendo que Deus está esperando um conserto, porque você está vivendo Refidim. E agora eles vão dizer, olha, deixa eu dizer uma coisa aqui, E Deus diz, olha, escuta. Agora, Refidim vai se chamar Massá e Meribá. Porque um tempo que deveria ser um tempo de Refidim, de descanso, vai virar um tempo agora. Sabe o que significa Massá e Meribá? Eu vou ler para você porque eu fui pesquisar. Massá significa provação e desespero. E Meribá significa conflito e rebelião. Eu estou falando de um povo que tem visto sinais desde que saiu do Egito. Eu estou falando de um povo que vive sinais desde que saiu do Egito. Eu estou falando de um povo que vive milagres e sinais desde que saiu do Egito. E por que agora a fase de Refidim vai fazer você questionar se Deus está ou não em nosso meio? Eu vou fazer uma pergunta para mim e para você nesta noite. Deus está ou não está em nosso meio? Está. O problema, o maior problema do povo de Deus é perceber Deus somente nos sinais e não no relacionamento. Olha para mim. O povo de Israel vive um relacionamento com Deus desde que saiu do Egito. Mas eles só conseguem ver Deus se tiver sinal. Eles só conseguem ver Deus se desse maná. Ele só consegue sentir Deus se tiver em Elim com 12 fontes a jorrar e 70 palmeiras para se deitar. Ele só consegue perceber e ver Deus no seu meio se ele ver a água amarga tornando doce e ele meter na mão e bebendo. Deus me trouxe hoje aqui para dizer para você, existe um Sinai no capítulo 19 que te espera. Você vai ver trovão, você vai ver fumaça, você vai ver o anjo de Deus bradando, a trombeta vai tocar. Então não reclame da presença de Deus na tua vida no tempo de Refidim. Aguenta a onda, segura firme. Deixa eu dizer uma frase para você que eu escrevi aqui. O maior desejo de Deus não é que você viva os milagres com Ele. O maior desejo de Deus é que você tenha relacionamento com Ele. O maior desejo de Deus não é que você receba os milagres dele. É que você tenha relacionamento com Ele. E que você não questione se Ele está ou não com você.
fechar. A Bíblia diz que no capítulo 17 a resposta de Deus vem. Antes, deixa eu te dar um hashtag vai a dica. Deixa eu te dar um feedback. Para mim e para você na vida. Escute. Não troque relacionamento por milagres. O maior desejo de Deus é que você deseje a tua presença mais do que os teus milagres. O maior desejo de Deus é que em Refidim você segure a onda. Porque Ele, lá no capítulo 3, Ele marcou um encontro com você no Sinai. Só que Refidim nos faz crescer. Refidim nos faz buscar a Deus. Não deveria nos fazer questionar a Deus. Suporte o tempo de Refidim. Porque no capítulo 19 nós vamos ter experiências com Deus como nunca tivemos. Depois dessa grande luta, depois de toda essa pressão que você tem vivido, depois de todas as dificuldades que você tem vivido, você vai viver a experiência do Sinai com Deus. Não troque Massá e Meribá significa agonia, desespero, rebelião, questionamento. Não troque o tempo que você deveria viver o descanso em Deus. Refidim significa o quê? Significa o quê? Não troque esse descanso por agonia e aflição. De novo, hashtag vai a dica. Não troque esse tempo de descanso em Deus por um tempo de agonia e aflição. Não permita que Refidim se transforme na tua vida em Massá e Meribá. Viva o descanso em Deus. Existem algumas pessoas aqui que já viveram isso. Que você precisou descansar em Deus. Porque não se tinha o que fazer. Era simplesmente descansar em Deus. Existem alguns motivos na tua vida que você precisa descansar em Deus. Eu queria te convidar a fechar os seus olhos e curvar a sua cabeça. Descansa nele. Talvez você é agoniado igual eu. Agitado, aflito, confuso. Talvez o tempo que era viver em Refidim, descansar nele, você está agoniado. Descansa nele. Aprende a descansar nele. Pastora, não tem água, ele vai prover. Fica com seus olhos fechados, com a sua cabeça baixa. Diga para ele, fala: Deus, eu quero aprender a descansar em ti. Não tá se preocupando à toa. O diagnóstico do homem não significa nada. Tenha calma. Sou eu
suas lágrimas, tudo passageiro. Você precisa confiar, Descansar. e descansar. Diga isso pra você mesmo. Descansa, quem te prometeu garante. Descansa, Descansa em Deus. esse mal não é pra morte. Vive esse tempo de repetir. Descansa, sou eu que estou tocando agora. Já tenho a tua vitória. Só precisas descansar. Descansa nele. Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tira a vida e determino o tempo pra curar as feridas. Sou eu quem faço. Quem é o homem pra pôr um ponto final onde eu não coloquei? Não entre em desespero, enxugue as suas lágrimas, tudo passageiro. Você precisa confiar e descansar. Descansa, quem te prometeu garante. Descansa, esse mal não é pra morte. Descansa, sou eu que estou tocando agora. Já tenho a tua vitória, só precisa descansar. Coloque a mão no teu coração. Deus, eu não sei qual é a fase que essa pessoa está vivendo. Não sei se o acampamento dela está em Elim, vivendo a melhor fase da sua vida, entre fontes e palmeiras, aproveitando na sombra e na água fresca. Eu não sei se essa pessoa tem vivido, meu Deus, um acampamento em Refidim, aonde o Senhor o levou até ali para aprender a descansar no Senhor e na tua provisão. Pai, que esse tempo de Refidim não seja um tempo de conflito, que esse tempo de Refidim não seja um tempo onde a gente vai se distrair, se distanciar do Senhor, mas que esse tempo de Refidim seja um tempo onde a gente possa experimentar mais uma vez a tua provisão. Não dentro da nossa capacidade humana de fazer acontecer, mas da tua provisão. Pai querido, que esta mulher e este homem possa aprender a descansar no Senhor. Descansar, ó Deus, que o Senhor é um Deus que diz para Moisés: Moisés, pega a vara, toca no rio que vai ter água, Moisés. Moisés, eu quero esse povo preparado, esse povo maduro. Eu quero esse povo, meu Deus, que não vai olhar sinal como sinal da minha presença, mas o meu relacionamento com Ele é sinal da minha presença. Não é um milagre, o sinal da presença é o relacionamento, que é o sinal da presença, Moisés. Espírito Santo, nos ajuda a não tomarmos, Senhor, a agonia de um dia, a nos precipitar, ó Deus, em soluções humanas, mas nos ensina a descansar no Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém.